Olá, vamos encerrar o conteúdo dessa disciplina mostrando para vocês um pouco sobre embalagens para alimentos, ok? Então, uma embalagem em alimento, ela pode representar muito mais do que a gente imagina, né? Além de ela conter o produto, de ela guardar o produto, ela vai ser importante para manter a conservação dele, e isso garante também a segurança alimentar. É uma proteção contra barreiras e desenvolvem, né, algumas funções, né, que além dessa contenção que a gente falou, além dessa proteção, coisas que vão bem de encontro às tendências do consumidor atual, como a conveniência, né, a praticidade e a comunicação, né, devido a todo o marketing, a todo apelo, a toda a informação contida na embalagem que leva o consumidor a levar o produto para casa. Então, aqui está um exemplo, né? A contenção é no sentido de conter, de fazer o produto caber naquele espaço, né? A proteção nada mais é do que trazer barreiras microbiológicas, físicas, químicas. A garrafa de azeite, por exemplo, essa cor esverdeada é uma barreira contra a luz, né? Visto que os olhos são muito susceptíveis à oxidação e isso poderia, né? A luz é um fator que leva a oxidação a acontecer mais rápido. A conveniência, né? Em algumas décadas atrás, ninguém imaginaria poder comprar uma lasanha, abrir a embalagem, botar direto no micro-ondas e consumir, né? Então, é uma conveniência que a gente cada vez mais está buscando, essa conveniência, essa praticidade. E a comunicação, né? Então, tudo aquilo que está no rótulo, a qualidade das nossas embalagens, reflete muito também na qualidade do produto e na intenção de compra do consumidor. Algumas outras funções que a embalagem deve apresentar é não ser tóxica, ser compatível, dar proteção sanitária contra, e também proteção contra a umidade, a luz em alguns casos, ser resistentes a impacto, ter boa aparência, dar uma boa impressão do produto, ser fácil de abrir, né? Então tem produtos que se você não tiver uma facilidade de abrir, você não compra. Ela tem que ter limitação de peso, forma e tamanho, para isso não encarecer os custos com transporte de material e, além de tudo, ser um item de baixo preço, para poder não encarecer o custo de produção daquilo que eu estou fabricando. Com relação à classificação, a embalagem, né, quanto à função ou os níveis, ela pode ser primária, secundária e terciária. A figura, essa sequência de figuras mostra, né, de fato, o que é uma embalagem primária, é aquilo que está dentro da caixa. A caixa, no caso do escondidinho, é a embalagem secundária. E a caixa que contém os escondidinhos é a embalagem terciária, que também está ali exemplificado nessa figurinha em preto e branco. Quanto à estrutura, as embalagens elas podem ser celulósicas, de vidro, metálicas e laminadas. Então, com relação às embalagens celulósicas, são aquelas embalagens de papel, de papelão, e a base dessa embalagem é celulose, hemicelulose e lignina. E os conteúdos, né, de cada um dos três componentes vai variar, me dando resistência maior ou menor desse papelão. Então, com relação a essas quantidades, esse papelão pode ter várias espessuras, formatos, e isso está adequado também com o peso que essa embalagem vai suportar, se está adequado ao meu produto, se está adequado ao transporte. É um produto, né, que permite uma laminação para você poder fazer uma boa apresentação do seu alimento. Tem alguns exemplos muito bonitinhos aí, né, dessas caixinhas em formato de frutas, a bandejinha do hot dog, a embalagem secundária lá desse produto aí embaixo, que eu acho que é um empanado. E, de modo geral, as embalagens celulósicas elas são baratas e recicláveis. Então,
Isso dá uma rotatividade no aproveitamento dessas embalagens, o que torna, né, a questão de resíduos uma coisa mais atraente, porque não tem resíduos, tudo é aproveitado. Quanto à estrutura, também tem as embalagens de vidro. As embalagens de vidro elas são mais resistentes no ponto de vista da manutenção da qualidade do alimento, né? Ela tem um material à base de sílica, pode ter outros materiais que vão dar resistências diferentes, como boro, para a questão da resistência térmica, cálcio e magnésio, para poder evitar que o vidro se dissolva em água, o chumbo para dar um produto mais claro, mais brilhoso, e o alumínio para dar mais dureza a esse vidro, para ele poder não romper fácil. Para fechar essas embalagens, geralmente usa-se tampas metálicas, vedações de borracha, tampas de cortiça. No slide seguinte vocês vão ver um exemplo. E entre outras combinações que você pode fazer, né? Mas são esses os principais tipos de fechamento. E quais são as vantagens? É um material que tem uma certa resistência mecânica, faz uma barreira excelente ao oxigênio, à luz também, à umidade, e apesar de não ser de ser mais caro, né, que é a desvantagem, é uma embalagem que pode ser reciclável, em alguns casos até retornável, como no caso de refrigerantes, onde você compra, paga pelo preço do líquido e devolve a garrafa de vidro. Também tem a questão da fragilidade, né? Ele tem resistência, mas até certo ponto, depois disso se torna frágil. O outro grupo são as embalagens metálicas, e são chamadas assim porque são metais à base de aço, né? E aí a gente pode usar ou folha de Flandres ou folha cromada, e o metal, geralmente, né, à base de alumínio. É necessário um verniz, esse verniz ele vai selar o contato do produto diretamente com o metal, ele vai ser a barreira, e aí o produto não vai ter gosto de metal, não vai absorver os íons metálicos, porque o verniz vai fazer essa barreira, e para isso ele deve ser de boa qualidade, deve resistir à deformação, ser flexível, espalhar fácil e ter boa aderência. Então, são esses três tipos de embalagens metálicas, esses três tipos de materiais. Ou a folha de Flandres, ou a folha cromada, ou a embalagem de alumínio, como as latinhas de refrigerante, por exemplo. A folha de Flandres é mais destinada para acondicionar alimentos e bebidas, né? Ele tem os requisitos de hermeticidade, então trava a barreira contra o oxigênio, é compatível com o produto, aceita bem o verniz, né? Faz com que o alimento não tenha contato. É uma folha de aço de baixo teor de carbono, e aí ela é revestida por camadas de estanho, camadas de cromo e uma camada de verniz, como na figura seguinte. Então você tem, né, o aço base está embaixo, ele recebe uma liga de ferro em estanho, outra liga de estanho livre, um óxido de estanho, e aí o filme, esse filme de passivação, filme de óleo, constitui camadas de verniz que vão fazer com que o alimento não tenha contato com o metal, né, da folha de Flandres. Quando a embalagem é de folha cromada, vai ser o aço embaixo, e ao invés daquelas camadas de ferro e estanho, como na folha de Flandres, ele vai ter camadas de cromo metálico, óxido de cromo, e já recebe o verniz. Então é uma embalagem mais fininha. Ela tem uma boa conformação mecânica, é resistente, né, e é mais econômica do que a folha de Flandres. Ela precisa de menos camadas. Como desvantagem, vai ter um maior desgaste, né, do equipamento para produzir as latas, porque é um material mais duro. O cromo ele é mais duro, então isso, a sua máquina para produzir essa embalagem ela vai sofrer mais.
além de ela ter baixa resistência no caso de produtos muito ácidos. E aí você precisaria fazer uma solda especial, que precisaria de um acabamento especial para não entrar em contato com o alimento, e isso iria encarecer o preço da tua embalagem. Com relação ao alumínio, é a embalagem, né, formada pelo alumínio, a camada do próprio óxido de alumínio, tem baixa resistência à corrosão, tem boa resistência à sulfuração, mas ela é mais cara do que as outras duas embalagens metálicas que a gente estava comentando, né? Então, ela pode ser desde a folha de alumínio, né, para fazer embalagem como laminado, participa de laminado, como também a própria folha de alumínio ela pode fazer também embalagens em contatos para alimentos, como latinhas. Quanto à estrutura, a gente tem, né, as embalagens metálicas, elas podem ser de 3 ou de 2 peças. A de 3 peças, a gente tem o corpo da lata e 2 tampas. E a embalagem de 2 peças, a lata é uma peça só e a tampa é a segunda peça, como nas figuras, né? A figura do cantinho esquerdo é uma embalagem de 2 peças, a do cantinho direito é a embalagem também, não, nesse caso de 3 peças, são todos 3 separados. E com relação ao sistema de abertura e fechamento, né, também permite a embalagem Easy Open, muito utilizada, né, nas latas mais modernas, que não precisa você ter o abridor de latas com você. Então é muito comum em latinhas de atum, por exemplo, sardinha, porque sugere-se que você pode abrir e comer, né, em qualquer lugar. E essas embalagens Block Off, que tem o lacre de plástico, a tampa plástica que se encaixa, né, no metal, e tem o lacre externo de plástico por fora, muito comum para produtos em pó, guardado em latas. As embalagens plásticas, né, fazem barreira à umidade. Temos vários tipos de embalagens plásticas, como polietileno, polipropileno, polipropileno biorientado, cloreto de polivinilideno. Algumas embalagens fazem barreiras a gases, né, como PVDC de cima mesmo, como copolímero de etileno e álcool vinílico, a embalagem PET, PVC. E algumas também são resistentes à gordura, então permite que você faça uma higienização dessa embalagem sem que absorva, né, a gordura em seus polímeros, como as embalagens PET, PVC, EVOH e o polipropileno biorientado. Quanto à estrutura também, tem algumas embalagens que sofrem metalização, que seria a embalagem que recebe a vaporização do metal, né, do alumínio em cima do plástico. E tem duas vantagens com relação a esta técnica. Primeiro, a barreira à luz, né? Você aumenta a sua barreira à luz e ao oxigênio e favorece a questão da publicidade, do marketing na embalagem, né? Se essas embalagens não recebessem esse alumínio vaporizado em cima, você não teria esse pacote de café, a Ruffles e a batata chips com esse merchan em cima, com essa propaganda, com esse marketing. Não teria como a embalagem plástica te dar essa qualidade, a não ser que tivesse um jato metalizado nelas. Então, você atinge dois objetivos. Você bota uma barreira a mais e melhora a publicidade do teu produto. Os laminados, né? Os laminados, eles são 2 ou mais filmes, né, em combinação de plástico, embalagem plástica com embalagem metálica, né? E também tem alguns como a Tetra Pak que até combina, né, o papelão com a embalagem plástica, com a embalagem celulósica, a plástica e a metálica. É uma embalagem patenteada e permite não só a barreira contra a luz, a barreira contra micro-organismos,
a barreira contra o oxigênio e permite também a questão da publicidade do produto. Então, é uma patente. Todo produto que vende, que tem embalagem Tetra Pak, tem que comprar a embalagem a Tetra Pak e ela manda para você a embalagem já com o rótulo do jeito que você vai vender. Então, já vem tudo pronto, ok?